Falar de desenvolvimento pessoal é falar necessariamente de mudanças, seja mudanças nos seus pensamentos, nas suas crenças, em como você se sente em relação a alguma coisa, ou então você adquirir um novo conhecimento, uma nova habilidade. Acontece o que a ciência nos mostra é que toda vez que nós buscamos mudar alguma coisa na nossa vida, nós tendemos a passar por 5 fases, e essas fases elas exigem pensamentos e comportamentos diferentes para que você consiga atingir o seu objetivo. Por isso nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode desenvolver um plano de desenvolvimento pessoal personalizado para você, de acordo com as 5 fases da mudança. Eu vou te explicar quais são essas 5 fases e como que você pode aplicar elas na sua vida. E para você que me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou o criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta 2 vídeos novos por semana. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque é de graça, me ajuda demais, não leva nem 5 segundos para você. Então, sem mais enrolação, bora aprender. Para você entender a importância de você conhecer as 5 fases da mudança, eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagina que você está fazendo um planejamento financeiro para decidir quais ações você vai comprar e quando você vai comprar. Para você que não está acostumado com o mercado financeiro, é muito importante você saber quando você vai comprar alguma ação, algum tipo de fundo imobiliário, por exemplo, para você entender quando ele está na baixa, para você poder também vender ele na alta se você quiser ter um lucro sobre isso, certo? Então, você ter uma previsão do futuro, você saber mais ou menos o que vai acontecer, qual o melhor cenário, quando isso vai estar em baixo, quando vai estar em alta, é muito importante. E eu pergunto para você, nesse cenário, nesse contexto, te ajudaria se eu falasse exatamente o que vai acontecer? Ou seja, quando vai ter uma crise, quando uma ação vai subir, quando uma ação vai despencar. Se você soubesse exatamente o caminho que você vai trilhar, seria muito mais fácil você fazer esse planejamento financeiro, certo? Isso nas finanças é algo mais difícil, é algo que você precisa ter muito estudo para poder prever alguma coisa que pode acontecer, mas com relação à mudança de comportamento, isso é um pouco previsível, já que eu posso mostrar para você que nós tendemos a passar por 5 fases da mudança, e cada uma dessas fases exige um pensamento, exige um comportamento diferente para que você tenha maior sucesso. Então uma pessoa que ela conseguiu mudar alguma coisa na vida dela, ela conseguiu, por exemplo, criar o hábito de fazer atividade física, ela conseguiu terminar um projeto que ela queria, escrever um livro, se ela conseguiu fazer alguma mudança na vida dela, eu posso prever que provavelmente ela passou por essas 5 fases. Então se você souber essas 5 fases antes de você planejar a sua mudança, grande chance de você conseguir melhores resultados. Então quais são as 5 fases da mudança? O que você vai perceber aqui é que existem 6 etapas, mas 2 a gente pode juntar em uma coisa só, tá? As 5 fases são então a pré-contemplação, a contemplação, o planejamento, a ação e manutenção juntas e as recaídas. E o que significa cada uma delas? Vamos entender cada uma das etapas. A pré-contemplação é o momento onde o sujeito ele nega a necessidade de mudança ou ele ainda não enxerga a necessidade de mudar. Então é aquela pessoa, por exemplo, que ela está sedentária, ela não faz atividade física, ela não dorme bem, ela não tem uma alimentação saudável e ela está começando a ter algumas consequências em relação à sua saúde, talvez uma alergia, talvez um cansaço, talvez até mesmo uma crise de ansiedade, mas ainda não enxerga a necessidade porque ela não entende a importância, por exemplo, dela fazer atividade física, ela não entende a relação entre a ansiedade dela e fazer atividade física, se alimentar melhor, dormir melhor, ela não tem esse conhecimento. Então, por não ter esse conhecimento, por não ter essa clareza e tomada de consciência, ela não enxerga a necessidade de mudança. Ou então, é aquele sujeito que está em negação. Então é aquela pessoa que sabe que, por exemplo, o cigarro faz mal, que o álcool faz mal, mas ela fala, eu sou uma pessoa jovem, isso não me afeta, se eu dormir tarde, eu acordo muito bem, eu não sinto nenhum tipo de consequência. Então é aquela pessoa que ela entra em negação, ela não enxerga realmente essa necessidade de mudança, seja porque ela não tem conhecimento ou porque ela realmente está negando a realidade. Na segunda etapa a gente tem a contemplação, onde a pessoa ela já tem essa ideia de que ela precisa mudar, ela consegue enxergar uma certa mudança, mas ela tem muitos questionamentos. Será que essa mudança é para mim? Será que eu vou conseguir fazer essa mudança? Por onde eu começo essa mudança? Se eu quero começar a fazer atividade física, será que eu faço atividade física na academia? Um esporte? Será que eu convido uma pessoa para ir junto comigo? Por onde eu começo? Então é uma fase de muitos questionamentos, mas já uma tomada de consciência do que eu devo fazer. A terceira etapa é o planejamento, que é onde você vai fazer o planejamento estratégico para alcançar esse seu objetivo. Você já sabe que você, por exemplo, quer fazer atividade física, ou escrever um livro, ou qualquer outro projeto que você queira para você. O desenvolvimento pessoal, ele é pessoal, ele deve ser personalizado para você. Você tem esse objetivo e você deve planejar o que fazer, quando fazer, como fazer, e eu vou te ensinar ainda nesse vídeo como que você pode fazer um planejamento correto, um planejamento que leve em consideração alguns princípios da ciência para você ter melhores resultados. As próximas etapas a gente vai ter a ação e a manutenção que vão andar praticamente juntas, que é você começar a colocar esse plano realmente em ação, você agir, e no começo é muito mais fácil porque a gente está motivado, é muito mais fácil a gente começar a academia do que continuar na academia, é muito mais fácil você começar a escrever um livro do que terminar esse livro, então começar é muito mais fácil, e a partir dali você precisa ter a disciplina para criar essa consistência e fazer a manutenção
contemplação. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu preciso mudar uma coisa no meu plano? Será que é esse resultado que eu espero de mim? E o que eu preciso fazer para evitar as recaídas, que são as próximas etapas? A recaída é aquele momento que você realmente acaba desistindo um dia da academia, você acaba falhando um dia ao escrever o seu livro, ao colocar o seu projeto em ação, você encontra novas barreiras na sua frente e aí você precisa adaptar, certo? Então a gente vai ter aqui a pré-contemplação, a contemplação, o planejamento, a ação e manutenção juntas e as recaídas. E agora, vamos entender quais são as ferramentas, os conhecimentos, as atitudes necessárias para cada uma das etapas para você realmente poder construir a sua jornada de maneira eficiente. Começando então pela pré-contemplação, o que a gente vai ter aqui é aquela fase que eu falei para você de negação ou falta de consciência do que precisa ser mudado. E se eu perguntar para você, o que precisa ser mudado na sua vida? O que você quer atingir? E geralmente o que acontece é que as pessoas começam a focar em uma área da vida só. Então, o que você quer alcançar na sua vida para esse ano? Então a gente vai ter geralmente aquelas famosas frases, aqueles famosos objetivos. Eu quero crescer no meu trabalho, eu quero começar aquele projeto. Ou então relacionado mais à saúde, eu quero começar a meditar, eu quero começar a fazer atividade física. Elas esquecem das outras áreas, ela não tem consciência realmente da vida dela, como que a vida dela está, para poder entender o que é melhor se fazer agora. Por isso, eu trouxe aqui uma ferramenta que você pode aplicar, uma ferramenta muito fácil de ser utilizada, mas muito poderosa, tá? Ela é muito utilizada no meio do coach, no meio do RH, e você vai poder utilizar com você também. Deixa eu explicar como que ela funciona. Ela é chamada Roda da Vida. Aqui, como você pode ver na sua imagem, você tem uma roda chamada Roda da Vida, é claro, porque ela é dividida em várias áreas da sua vida. Então a gente vai ter aqui plenitude, felicidade, espiritualidade, saúde, disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional. Então, várias áreas da sua vida. O que você tem que fazer para aplicar ela sozinha com você mesmo? O que você pode fazer primeiramente é baixar essa imagem no próprio Google, escreve Roda da Vida que você vai encontrar, ou você mesmo faz o desenho. O importante é você realizar essa atividade, certo? O que você vai fazer primeiramente é escolher uma área e você vai refletir sobre ela. Então vamos pegar aqui saúde e disposição. O que você vai refletir? Será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou acordando cansado? Será que eu estou tendo dificuldade para dormir? Para alimentação, será que eu estou me alimentando de forma mais saudável? Será que eu estou evitando alimentos industrializados? Será que eu estou fazendo atividade física? Como que eu estou me sentindo? Eu já fui ao médico? Quanto tempo faz que eu não faço alguns exames? Você vai refletir sobre a sua saúde e disposição e depois você vai se perguntar: de 0 a 10, qual é o meu nível de satisfação com essa área na minha vida? Então eu posso pensar, olha, meu nível de satisfação nesse momento é nota 6. O que você vai fazer é pintar esse formato aqui até o nível 6, certo? E aí você vai fazendo a mesma coisa para todas as outras áreas. Faz uma reflexão e depois se pergunta, qual o seu nível de satisfação com essa área da vida hoje? Eu queria que esse aqui é 8, esse aqui é 7, esse aqui é 10. E eu vou pintando e depois você vai ter uma visão muito melhor de como que está a sua vida nesse momento. Ou seja, a gente vai ter a tomada de consciência, a gente vai ter clareza de onde nós estamos e para onde nós vamos. Uma vez que você pintou toda a roda, o que as pessoas costumam fazer é olhar para essa roda aí toda pintada e olhar para o nível mais baixo, certo? Então vamos dizer que ali em plenitude e felicidade a minha nota esteja 3. Eu não estou sentindo uma pessoa feliz, eu não estou sentindo uma pessoa com plenitude, então aqui eu coloquei nota 3. E ela olha para essa área aqui e fala assim, essa aqui que eu preciso focar agora. Mas não necessariamente a área com nível mais baixo é a área que você vai focar no seu plano de desenvolvimento pessoal. O que você precisa perguntar é: qual área aqui que eu devo focar agora e que me ajudaria a alavancar todas as outras áreas? Então não necessariamente é uma área mais baixa. Eu posso ter, por exemplo, aqui na plenitude e felicidade uma nota 3, mas na minha saúde eu posso ter nota, por exemplo, 5. Só que eu entendo que se eu focar mais na minha saúde nesse momento, se eu focar em fazer atividade física, em dormir melhor e me alimentar melhor, eu tenho uma base muito importante que vai alavancar minha espiritualidade, que vai alavancar minha plenitude e felicidade, que vai alavancar meu equilíbrio emocional, porque a saúde e disposição realmente tem um peso muito maior do que as outras áreas, certo? Então não necessariamente você vai focar naquela que tem mais baixa, mas tem aquela que pode alavancar mais áreas ao mesmo tempo. Depois que você completou a sua roda da vida, você tem muito mais consciência de onde você está, e agora você vai fazer uma outra ferramenta que é muito fácil. Você vai pegar uma folha de papel, uma folha sulfite, um caderno, e você vai escrever quem é a pessoa que você deseja se tornar. E olha só, eu não perguntei para você o que você deseja alcançar, e sim quem é a pessoa que você deseja se tornar. É comum que quando a gente vai traçar novas metas, a gente pense, por exemplo, em objetivos, projetos de curto prazo. Então, projeto verão, projeto escrever um livro, projeto sei lá o que, e a gente começa a viver de projetos, mas a gente nunca se sente realmente realizado e a gente simplesmente alcança aquilo e não transforma a nossa vida. Eu quero fazer, por exemplo, o projeto menos 5 quilos até o verão. E eu vou lá, eu perco os meus 5 quilos, mas eu não sou uma pessoa nova, eu não tenho uma identidade nova, eu não mudei a minha vida, eu simplesmente perdi os 5 quilos que eu trouxe para o meu projeto. Então, o melhor do que você trazer projetos para sua vida é você trazer um projeto realmente de quem você deseja se tornar.
eu quero ser uma pessoa mais saudável, eu quero ser uma pessoa que vive daquilo que ensina, eu quero ser uma pessoa que realmente trabalha com aquilo que ama e ganha muito bem com isso, eu quero ser essa pessoa. E quem é essa pessoa tem alguns comportamentos. E aí sim você vai ter uma mudança de identidade e não só criar vários projetos e ficar em um ciclo de projetos onde não te leva a lugar nenhum. A partir daí a gente pode ir para a segunda etapa, contemplação. Como eu disse para você, nessa fase encontramos alguns questionamentos. Será que é possível mudar? Será que é possível atingir essa meta? Por onde eu começo? Às vezes a gente quer, realmente, eu quero me tornar uma pessoa que é mais saudável, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei se eu devo começar, por exemplo, com o meu sono, com a minha alimentação, com a minha atividade física, se eu começo a cultivar novos hábitos, se eu começo a fazer meditação, eu não sei por onde começar. Então aqui a gente tem uma outra ferramenta para te ajudar nessa etapa. Nessa ferramenta a gente vai fazer o mapeamento dos seus hábitos, que basicamente funciona assim. Você vai pegar uma semana do seu mês, uma semana rotineira, sem muitos eventos especiais. Então sem uma reunião muito importante, sem uma apresentação, sem uma festa muito grande, é uma semana rotineira, uma semana comum da sua vida. Você vai pegar essa semana e o que você vai fazer é começar a anotar em papel, no celular, em algum lugar, todos os comportamentos que você teve ao longo do seu dia. E quando eu falo todos, são todos. É simplesmente o que você comeu de café da manhã, o que você fez na sua manhã, quando você pegou o celular, o que você faz no seu trabalho, o que você pensa depois que você volta ao trabalho, quais são os seus hobbies, tudo o que você faz ao longo do seu dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado e domingo. Você vai anotar tudo isso e aí a gente vai para uma próxima etapa. A partir daí você vai ter uma lista de comportamentos que você tem ao longo do seu dia. Alguns, claro, vão se repetir, então você pode acabar excluindo algumas delas. Você vai ter essa lista e o que você deve se perguntar é: quais desses comportamentos que eu vejo aqui, quais das ações que eu tive são hábitos na minha vida? Então, hábito é tudo aquilo que você faz de maneira consistente, de maneira praticamente inconsciente, que você sempre está fazendo aquilo e que te gera uma certa recompensa. É você assistir uma Netflix depois que você volta do trabalho, é você comer alguma coisa ali no McDonald's que é perto do seu trabalho, tudo aquilo que é hábito, tudo aquilo que é muito frequente na sua rotina. Então, uma grande dica aqui é se algum comportamento repetiu segunda, terça, quarta, quinta, repetiu mais de 5, até mais de 6 vezes na sua semana, então provavelmente isso é um hábito. Você vai anotar tudo aquilo que é hábito na sua vida, tudo aquilo que você tende a trazer uma constância na sua rotina e você vai trazer, ou vai circular, vai marcar, vai destacar esse hábito. Depois disso você vai voltar naquela lista que você fez de quem é a pessoa que você deseja se tornar e você vai pensar: quais hábitos aqui, quais comportamentos que eu tive ao longo da minha semana me aproximam e quais hábitos me afastam de quem eu me desejo me tornar. Isso é muito importante, certo? Então você vai verificar aqui quais são os hábitos que você tem agora que você não deveria ter para se tornar essa pessoa que você escreveu e quais são os hábitos que você tem que te aproximam, assim, que você está no caminho certo. Então, se eu quero ser uma pessoa mais saudável, por exemplo, eu entendo que aquele hábito de eu ficar, por exemplo, mexendo no celular antes de dormir horas e horas e aquilo atrapalha meu sono, não é um comportamento adequado para quem eu desejo me tornar. Então, eu marco um X nesse hábito, identifico então separando em duas categorias: aqueles que me aproximam da vida que eu desejo, aqueles que aproximam de quem eu me desejo me tornar e os outros hábitos que me afastam de quem eu me desejo me tornar. Assim que você identificou quais são os hábitos que te aproximam, te afastam da vida que você deseja, de quem você deseja se tornar, eu recomendo que você comece eliminando aqueles hábitos que te atrapalham, aqueles hábitos que te afastam. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo para você, aquele hábito de eu ficar no celular antes de dormir me atrapalha o sono, é um hábito que você deve começar eliminando. Então foca primeiro em eliminar aqueles hábitos que são negativos para você, que te afastam da vida que você deseja ter, certo? Então a gente vai entrar aqui no planejamento. A partir de agora, eu já sei quem eu desejo me tornar, eu tenho clareza de qual área da minha vida eu preciso focar, eu tenho clareza de quais comportamentos eu preciso começar mudando e eu vou focar em um só para ir para o planejamento. E essa fase do planejamento é uma fase extremamente importante porque as pessoas costumam cometer muitos erros. Um desses erros é, por exemplo, deixar ela ser levada pela motivação, essa motivação do começo do ano, começo da semana, e ela começa a traçar metas que são realmente inalcançáveis. Ela começa a traçar uma meta de que ela vai sair do total sedentarismo e ela vai começar a fazer atividade física, meditação. Isso simplesmente não funciona, certo? Então existem algumas regras para você conseguir fazer esse seu planejamento. Lembrando, o ideal é que você foque em um hábito por vez, em um comportamento por vez, ou então começar a criar um projeto por vez. Foca em um objetivo só. Então vamos ver quais são essas regras do planejamento de um objetivo só. Primeira regra, como eu falei para você, escolha uma mudança por vez. Segunda regra, seja específico. As pessoas costumam falar assim para mim: ah, Gustavo, esse próximo ano eu quero ser uma pessoa mais feliz. E eu falo: tá bom, você quer ser uma pessoa feliz, mas o que significa ser uma pessoa mais feliz para você? O que você precisa fazer para ser mais feliz? O que precisa acontecer para você ser mais feliz? A sua meta precisa estar específica, certo? Então, escreve a sua meta, seu objetivo. Meu objetivo é ali, me alimentar de forma saudável, é fazer atividade física. Será que tá específico? Onde você vai fazer atividade física? Quando você vai fazer? Quantas vezes na semana você vai fazer? Você vai ter ajuda de um personal? Você vai junto com amigos? Você vai sozinho? Como que você vai fazer essa atividade, certo? Então, seja específico.
Terceira etapa aqui, seja positivo. Então, algumas pessoas vão falar assim, Gustavo, eu não quero mais não ter dinheiro, eu não quero mais fumar, eu não quero mais comer doce. Mas a pergunta é, o que você quer? Se você falar pra mim que você não quer ter mais dinheiro, é melhor que você fale, eu quero ter mais dinheiro e que você seja específico nisso. Então, quanto de dinheiro você quer ter? Até quando você quer ter? Quanto que você vai economizar por mês, por semana para você chegar nessa meta? Seja específico naquilo que você deseja e também seja positivo naquilo que você deseja. Depois disso, você precisa verificar se essa meta é mensurável, se você tem algumas medidas para saber se você está caminhando na direção correta. A gente só pode analisar aquilo que a gente pode medir, aquilo que a gente conhece. Então, no caso de, por exemplo, de perder peso, eu tenho uma medida, que é simplesmente o meu peso. Se eu quero juntar dinheiro, eu tenho uma medida, que é simplesmente o dinheiro. E se for uma meta mais subjetiva, por exemplo, construir, criar um livro, escrever um livro, então eu posso dizer que o número de páginas pode ser uma medida, que o número de capítulos pode ser uma medida. Eu preciso criar medidas para essa minha meta. Se eu não tenho medidas, eu não posso analisar. Se eu analiso, eu não sei se eu estou caminhando ou não para o caminho correto. Depois disso, essa meta precisa ser atingível e é melhor que ela seja mais fácil de ser realizada do que ela seja muito difícil e muito trabalhosa e muito motivadora para você alcançar, certo? Então é melhor que você construa pequenos mini comportamentos, pequenos mini hábitos, pequenas mini tarefas, que você comece dessa forma, com passos curtos, porém firmes, certo? Porque a consistência é muito melhor do que a intensidade. A partir daí, essa meta precisa também ser relevante para você, então está alinhado com a sua identidade, está alinhado com a pessoa que você deseja se tornar, e é claro, por fim, a gente tem um prazo. Quando você vai atingir essa meta, e é claro, você ter pequenas metas, você traçar pequenas metas para você alcançar isso e colocar data. Então, a minha primeira meta para fazer atividade física é ir lá no dia 15 do 1 de janeiro ali e me matricular na academia X. Então, essa é uma pequena primeira meta. É muito importante que você estabeleça pequenas metas e que você coloque data para que elas aconteçam. A partir daí, a gente vai entrar na ação. E como eu falei para você, começar uma atividade, começar um projeto, começar qualquer coisa na sua vida, começar essa mudança é muito mais fácil do que você continuar. Porque no começo você simplesmente está motivado, você está sendo levado pela motivação. E quando todo mundo está motivado, é muito mais fácil a gente agir. Acontece que a motivação, como você deve saber, ela passa, ela é passageira, uma hora ela some. E por isso a gente vai precisar da disciplina. A gente não precisa de força de vontade, a gente não precisa de motivação, a gente precisa de disciplina para fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que você não tenha vontade nenhuma. Então entenda que a disciplina é como músculo. Quanto mais você faz aquilo que você promete, maior fica o seu músculo. Porém, o contrário também é uma verdade. Quanto mais vezes você desiste, você fracassa, você começa de novo aquele mesmo hábito, você começa de novo aquela mesma meta, você começa de novo aquelas mesmas promessas e você desiste, mais fraco fica a sua disciplina. Então existem duas regras aqui para você fortalecer a sua disciplina nessa parte da ação. A primeira coisa é criar pequenas metas, porque se é fácil fazer, então é fácil você construir um hábito e isso aumenta a sua disciplina. Pensa comigo, eu quero começar a criar o hábito de ler livros, certo? Então o que é melhor para mim? Eu falava que eu vou ler um livro inteiro por dia, certo? E eu desisti em uma semana. Ou então eu traçar uma meta de ler apenas 2 páginas ali no primeiro dia, depois 3 páginas, continuar com as 3 páginas ao longo de uma semana inteira, depois ir para 4. É muito melhor que você comece com pequenas metas, porque quando você fala que você vai ler um livro inteiro, a chance de você desistir é muito grande. E cada vez que você desiste, a sua disciplina fica um pouco mais baixa, certo? Agora, quando você traz pequenas metas, ali 2 páginas amanhã, 3 páginas no dia seguinte, e você consegue fazer aquilo é muito fácil de ser realizado, mas cada vez que você realiza, cada vez que você faz o que é preciso ser feito, a sua disciplina aumenta um pouco mais. E olha que interessante, se é fácil para mim manter 2 páginas por dia, então eu consigo estabelecer esse hábito. Se durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses, eu li 2 páginas por dia, é muito provável que eu construí já esse hábito. É uma coisa automática, uma coisa que já faz parte da minha rotina. E aí, eu já consigo dar uma próxima etapa. Eu consigo ir para 3 páginas, depois eu consigo ir para 4, então eu consigo ter mais consistência do que intensidade. Sempre que eu falo em mudança, seja mudança de hábito, seja mudança de projeto, a consistência é muito melhor do que a intensidade. Então, pequenas metas te ajudam tanto na consistência quanto na sua disciplina, certo? Outra coisa que você deve fazer, uma estratégia já muito bem documentada pela ciência, é você detalhar, organizar e planejar exatamente o que você vai fazer em cada dia. É muito mais fácil eu falar assim: eu vou começar a ter uma alimentação mais saudável, mas no dia seguinte eu vou lá no supermercado a tal hora, eu vou comprar tais e tais legumes, eu vou comprar um frango, um peixe, eu vou fazer tal prato no meu almoço, à noite eu vou comprar aquela marmita fit, eu vou deixar congelada. Eu especifico, eu detalho exatamente o que eu vou fazer no meu dia. O que é mais fácil? Essa pessoa atingir a meta de ela conseguir ter um dia mais saudável, ou uma pessoa que simplesmente fala assim: amanhã eu vou me alimentar de forma saudável, e ela acorda de manhã, ela não sabe o que ela faz, ela não foi no mercado, ela quer fazer uma coisa mais saudável no almoço, mas ela lembra que ela não
comprou nada, e aí como ela lembra que não comprou nada, ela vai lá pedir alguma coisa no aplicativo e acaba vindo uma pizza, enfim, ela já se perdeu na sua meta. Então quanto mais detalhado, mais organizado você deixa o seu dia, o que exatamente você vai fazer naquele dia, mais a sua chance de realizar aquele comportamento, maior a sua chance de realizar aquele comportamento. Quer escrever um livro? Fala exatamente para mim o que você vai fazer naquele dia. Nesse primeiro dia, eu vou detalhar a minha introdução, vou fazer toda a minha introdução. Naquele dia, eu começar a escrever a introdução do capítulo 1 e assim por diante. Junto com a ação, a gente vai ter a manutenção, que é realmente uma fase para você ter autoconhecimento, para identificar se nós estamos caminhando ou não em direção ao objetivo que a gente traçou. Então, analisar aquelas pequenas metas e verificar esses pequenos resultados. Será que é realmente isso que eu estava esperando? Será que eu estou caminhando em direção correta? Será que eu preciso dar um pouco mais de intensidade nesse momento? Será que eu preciso de ajuda profissional? Então, autoconhecimento e clareza para saber se você está caminhando na direção correta e para você identificar quais são as principais dificuldades. Então, nesse momento que você vai fazer algumas manutenção, vou dar alguns exemplos para você. Vamos dizer que a minha dificuldade aqui é que eu sei que à noite eu não tenho disposição para estudar. Minha meta é estudar e eu sei que à noite eu não estou tendo disposição. Então, o que eu posso fazer? Eu tomo consciência disso, eu tenho clareza e eu vou trazer esse estudo para minha manhã. Eu dou um jeito de organizar minha agenda para eu estudar mais de manhã. Ou então, toda vez que depois do almoço eu tenho uma vontade muito grande de comer doce, o que eu posso fazer? Primeiramente, você pode deixar de comprar esses doces, ou então você deixar esses doces longe de você, ou então comprar alguma coisa, por exemplo, uma fruta, que é uma coisa mais saudável, mas que seja um pouco mais doce. Talvez uma manga, por exemplo, é muito mais saudável. É claro que vai ter trazer também para você frutose, mas é muito mais saudável que você comer, por exemplo, uma bomba de chocolate, um chocolate inteiro, certo? Então você trazer estratégias com base nas suas dificuldades. Outro exemplo, uma pessoa fala para mim: ah, Gustavo, eu tô fazendo essa minha meta aqui, eu tô conseguindo, mas eu vejo que eu tenho muita dificuldade, eu acho muito chato ir pra academia sozinho. Então o que eu posso fazer? Eu convido uma pessoa para ir junto, eu contrato um personal trainer, ou eu posso fazer dessa atividade mais interessante. Por que eu não vou pra academia ouvindo, por exemplo, um podcast que eu gosto bastante, ouvindo uma música que eu gosto bastante? Isso vai me ajudar a trazer essa atividade, fazer essa atividade ficar um pouco mais interessante. E o último exemplo aqui, vamos dizer que a pessoa fala que ela está procrastinando muito. Ela sabe o que ela precisa fazer, ela traça a meta, mas ela vê que ela está procrastinando. Uma das estratégias que você pode estabelecer para isso é, por exemplo, você fazer um acordo social. Você chegar para o seu amigo e falar assim: olha, toda vez que eu não fizer a atividade diária que eu me propus, mesmo que seja uma pequena meta, eu vou pagar para você R$50. Quando você traz esse compromisso social, você tende a realizar aquela atividade. Tanto é que os estudos mostram pra gente é que a gente tende a procrastinar tarefas pessoais o dobro do que tarefas profissionais. Simplesmente porque no profissional existe uma pessoa cobrando, existem pessoas esperando o resultado de você. Então, use pessoas ao seu favor também para atingir as suas metas pessoais. Por fim, a gente vai ter as recaídas. As recaídas, elas fazem parte do processo, elas fazem parte da nossa jornada, e nesse momento não existe tanto uma estratégia correta, mas um pensamento, uma mentalidade correta para esse momento, tá? Eu quero que você tenha clareza que antes de melhorar, vai piorar. Tudo que você buscar melhorar, antes de melhorar, vai piorar. Exemplos: eu quero fazer atividade física. No começo, o que eu vou ter? Será que na primeira semana já vou ter meu corpo dos sonhos? Será que eu vou sentir mais disposto? Provavelmente não. Provavelmente o que você vai sentir é dor, é cansaço, é estresse, é realmente aquela dor que você não consegue nem andar direito. Então, antes de melhorar, vai piorar. Eu quero começar a aprender a jogar tênis. Eu começo essa atividade. E no começo, eu vou começar a tacar bolinhas tudo errado, eu vou ter dor no meu pulso, eu vou ter dor na minha mão, eu vou criar um calo na minha mão, eu vou jogar tudo errado, eu vou torcer meu pé, porque antes de melhorar, vai piorar. Se você tiver consciência de que antes de melhorar vai piorar, naquele momento quando está pior, naquele momento que você está sofrendo, naquele momento que você está tendo uma recaída, o que você deve pensar é: eu estou no caminho certo, porque antes de melhorar vai piorar. Só de você ter consciência de que o seu caminho, a sua jornada não vai ser perfeita e que faz parte você ter algumas recaídas, isso já é muito positivo para você. Entenda também que antes de você, entre o continuar e o desistir, existe o descansar. Você descansar em alguns momentos, você ter um momento realmente de não fazer a criatividade, de ter um tempo para você, é muito importante, mas entenda que entre o continuar e o desistir existe o descansar. Você pode descansar uma semana, você pode descansar um dia, 2 dias e depois retomar aquela atividade, porque o progresso ele não foi perdido. E para você que chegou até o final desse vídeo, primeiramente obrigado pela sua atenção, parabéns pela sua dedicação. Eu quero te fazer um grande convite. Aqui no primeiro link da descrição você encontra a plataforma Faculdade da Vida, que hoje é a maior escola de desenvolvimento pessoal do Brasil com base em ciência. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer levar o seu conhecimento para um próximo nível, clica no primeiro link da descrição. Eu te vejo num próximo vídeo ou dentro da plataforma. Até logo!